essa questão hoje à tarde, peguei uma outra, de um outro concurso e coloquei, adequei, só que eu acho que eu esqueci alguma informação nela. Deixa eu só ver se eu encontro ela de novo. Onde eu encontrei. Tá já chegando, já vi algumas que eu já vi hoje. Já está as cordas vocais. Vamos pular essa questão e depois eu vejo, quando eu encontrar ela, eu vejo qual foi a informação que eu esqueci. Vamos para 32. Vamos para 32. Compete ao município, é certo? Legislar, vamos analisar a alternativa A. Legislar assuntos de interesse local, criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual, prestar cooperação técnica e financeira da União, do Estado, serviço de atendimento à saúde da população. Deixar essa três em destaque aqui. Vamos analisar as outras. Instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, planejamento e execução das funções públicas de interesse comum. O município criar região metropolitana. Região metropolitana da Canoa. Canoa, Mata Limpa, Antunica, Alto do Pixuta, é tudo região metropolitana da região. Não, gente. Essa letra B está na cara. Está na cara. Essa foi demais. Eu fiquei em dúvida na letra A sobre essa questão da legislação estadual, mas é aqui. A letra B é a nossa resposta aqui, que está na cara, que está errada, né? O município legislar, compete ao município criar a região metropolitana? Não. Essa não derruba a gente, não. Hoje, não. Aí a letra C, legislar sobre o direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Essa questão é local. Explorar diretamente ou mediante concessão, serviços locais de gás canalizado, tal. Isso aí também é local. Só não, a letra B mesmo não institui. Não há como instituir regiões metropolitanas. 33, considerando a lei orgânica, o que não configura um bem do município. O que não é bem do município. Bem que atualmente lhe pertença, isso não tem nem dúvida, né, gente? Os bens que pertencem ao município não é bem do município, não é? Não tem o que questionar. Bens que vierem a ser-lhe atribuídos. Bens que vierem a ser-lhe atribuídos, que sejam atribuídos no futuro. Vamos deixar essa letra B em observação. Vamos analisar as outras. Letra C. Todas as coisas, móveis ou imóveis, que a qualquer título estejam sob seu domínio. É bem do município tudo que for móvel ou imóvel que a qualquer título estejam sob o domínio do município, é bem do município. Também não deixa muita dúvida, não. A letra D. Os direitos e ações que a qualquer título estejam sob domínio. Direitos e ações que a qualquer título estejam sob seu domínio. Se o município tiver uma empresa de economia mista, por exemplo, pode ser
pode ser considerado, né? Essa questão de ações, a gente pode perguntar, mas o município pode ter ação se o município tiver uma empresa de economia mista, né? Um exemplo de empresa de economia mista do governo federal é o Banco do Brasil, a Petrobras, são exemplos de empresa de economia mista, que é o capital, a maioria é do governo, mas tem ações que também são abertas, né? São vendidas. Inclusive, qualquer pessoa pode comprar ações do Banco do Brasil, da Petrobras. Então, o município, se tivesse uma empresa de economia mista, poderia sim ter ações. Isso aí é bem do município, sim. Aí, toda receita, letra E, toda receita proveniente da exploração de petróleo, gás natural e demais recursos minerais existentes em seu território. Mentira. Receita de petróleo, gás natural, recursos minerais existentes em seu território não é recurso do município. O município vai receber royalties, mas isso é recurso da nação, da nação. Ali em Craíbas foi encontrada uma reserva, né? Reserva de minerais, ouro, inclusive ouro, né? Que até na aula passada eu brinquei que eu não ia achar ruim, não, se eu encontrasse, se fosse encontrado uma reserva de ouro na minha casa, não. Não me importava, não, se derrubasse a casa, não. Né? Porque eu ia ser ressarcido, e muito bem ressarcido, né? E nesse caso, o que está embaixo no solo, ele pertence à nação. Aí o município ele vai ter uma parte, ele vai ganhar sobre isso, né? Vai ter receita de royalties, vai ter receita dessa exploração, mas não é bem do município toda a receita, ó, toda a receita. Então vai ser o município que vai administrar tudo. Não. Essa riqueza é considerada a riqueza pertencente à nação brasileira. Aí tem toda uma legislação que protege essa exploração e tal. E aí o município tem royalties, tem um monte de receita oriunda dessa exploração, mas não é toda a receita, como a questão diz, né? Então, a nossa resposta aí é a letra E. Não é bem do município toda a receita proveniente da exploração do petróleo, gás, não é do município, né? A nação que vai que tem a detentora, que é a detentora daquele bem, e o município, por ter sido no município a descoberta, vai receber também por isso, mas não tudo, como está especificando nessa questão. Ficou claro, gente, essa questão? Quando falar em receita de exploração de petróleo, de gás natural, é recurso da nação brasileira. O município vai, por ter encontrado a jazida aqui, por ter sido descoberto aqui, vai ter direito a royalties, vai ter direito a uma série de recursos provenientes dessa receita, mas não tudo como a questão está dizendo aí, né? E a gente lembrar, se é riqueza de gás, petróleo ou recurso mineral, é da nação brasileira. E aí tem toda uma legislação que ajuda, o município também vai ganhar, vai lucrar, né? Craíbas está sendo explorado, lá está transformando a cidade num buraco, que essa aqui é a realidade, mas o município também vai ganhar e muito, e vai poder investir muito na estrutura da cidade também, para melhorar, né? A Constituição de 88 estabelece limites para gasto do Poder Legislativo Municipal, visando adequar estes gastos na capacidade de arrecadação do município. Em relação, eu já comentei hoje sobre isso, né? Sobre essa questão do município não gastar mais do que uma porcentagem, eu falei uma porcentagem para pagamento. Para pagamento. O que é que a gente observa aqui? Eu falei, vamos ver quem é que lembra.
A única alteração que temos é com relação à porcentagem. Letra A, 50%, letra B, 70%, letra C repetiu a letra. Câmara Municipal não gastará mais do que 70% de sua receita com a folha de pagamento, incluindo o gasto de subsídio dos vereadores. Porque um é incluindo e a outra é excluindo. 70%, 60%, 50%. Qual foi a resposta? Qual é a resposta que a gente vai olhar? Que eu falei para vocês que há um gasto com pagamento, incluindo o subsídio dos vereadores, a Câmara, um limite. Eu falei hoje isso. Quem é que está prestando atenção? Quem é que anotou? Quero ver quem é que anotou quando eu falei que a Câmara não poderá gastar mais do que... Quanto foi? É água de torneira. Não, mas está com gosto do que eu botei fora, não. Gente, vamos lá, quem é? Ninguém anotou, não acredito que eu falei e ninguém anotou. 60%. Não pode ser gasto mais do que 60% com o pagamento de salários, mais o pagamento dos vereadores. Os 40% é gastos com a manutenção do trabalho legislativo, como também a manutenção da Câmara de Vereadores. Então, aí nos deixa a letra D como resposta. A letra D como resposta. Agora, ninguém anotou, estou super decepcionado, porque ninguém anotou quando eu falei isso, quando a gente falou sobre a receita dos municípios, da Câmara, né? Repasse. Quando eu falei do repasse, eu falei isso quando eu falei do repasse que é obrigatório, né? Que é atribuição até do prefeito repassar até o dia 20 de cada mês, se não repassar, incorre em crime, né, de responsabilidade. Aí eu falei que eram 6% do FPM, mas que esse recurso ele era para ser gasto com pagamento e manutenção do trabalho legislativo e da Câmara de Vereadores. Falei que o máximo com pagamento, inclusive o pagamento de vereadores era 60%, do valor do repasse, 60% do repasse, né? Lembrando, 6% do FPM. Há uma variação do repasse do FPM, mas só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui no... Vou mudar a transmissão para a apresentação e vou apresentar a tela inteira para a gente fazer essa pesquisa juntos da questão do repasse do FPM. Vamos colocar aqui, repasse do FPM, município de Lagoa da Canoa, Alagoas. Vocês terem uma ideia de 6% de quanto vai ser esse repasse mensal. Se a internet ajudasse, né? Fica só girando, 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 girando. Já que isso aqui foi mais rápido. Cadê o FPM? Que eu não acho o FPM aqui. Espera se esse aqui foi melhor. Vamos olhar, município de Lagoa da Canoa.
Giraldo Ponciano, cadê? O L. Aqui. Data inicial, 1º de janeiro até... Isso é uma previsão. Isso é uma previsão, né? IPVA, isso aqui é estadual, é imposto estadual. É imposto estadual. Cadê? Deixa eu olhar aqui, vou mudar aqui. FPM, município de Lagoa da Canoa, mês a mês. Essa aqui. Isso aqui a gente tem uma estimativa. Ah, não, essa é de 21 ainda. É de 21. Vamos lá aqui. Se tem alguma coisa aqui. Ah, isso é 21. Ai, ai, ai. Esse é repasse extra. Olha aqui na Câmara, no site da Câmara, o que é que tem? Ah, o da Câmara é que está desatualizado, é de 2020. Olha lá, isso aqui, cadê? FPM aqui, deve ter aqui. Deixa eu olhar aqui, FPM, Lagoa da Canoa. Acho que eu não vou encontrar. Consulta detalhada de recursos transferidos. Consulta detalhada de recursos transferidos. Fundo de participação do município. Qual é o ano? Qual é o ano? Deixa eu olhar, vamos detalhar aqui. Isso é desse ano já. Já é desse ano já. Aqui, 1 de janeiro. Deixa eu ver só onde que a gente vai ver. Quero ver tudo. Aqui. 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 Aqui o valor. O valor do mês 5 está até o mês 5 aqui no portal da transparência. Mês 5, 2 milhões, 200 mil. Mês 4, 2 milhões, 400 mil. Aí é uma variação, tá vendo? Até, acho que são os 5 primeiros aqui. 1, 2, esse até aqui. Até a coluna 1, 2, 3, 4, 5. A coluna quinta. FPM, com relação ao FPM. Com relação ao FPM, gente. Observem aqui. Aí, 5, 4, 3, 2, 1. Uma variação de 1.700 até, teve mês com 2 milhões e 900, quase 3 milhões, né? Aí o recurso para a Câmara são 6% desse valor. Não é um recurso considerável, né? Você botar 6% de 2 milhões é cerca de 120 mil, 1%, 1% de 2 milhões é cerca de 20 mil, cerca de 120 mil por mês. 120 mil, meu Deus. Não, é melhor fazer o cálculo aqui, né? Vamos pegar aqui esse mês aqui, que é o mês 2, né? E vamos fazer o cálculo aqui, cadê? Calculadora, calculadora. Calculadora. Vezes 1%. Cerca de 30 mil, 1%. Vezes 6, cerca de 180 mil por mês é o repasse da Câmara, né? Então, é um bom recurso que é administrado pela Câmara de Vereadores. Aí, o que acontece? Cada mês, a Câmara tem que
pagar desse recurso, usar como pagamento 60%. Né? 60% desse recurso destinado à Câmara que é usado para pagamento do funcionário, pagamento do vereador, e o restante, os 40% que fica, é para a manutenção da Câmara e o custeio dos trabalhos legislativos também, que não é pagamento, não é considerado pagamento, mas sim a manutenção do trabalho legislativo, né? Aí vocês aprenderam hoje também como buscar informações no portal da transparência. Tá vendo aí? Ó? Não é só direito administrativo, a gente também está aprendendo a fiscalizar. A questão 35 aí. Os cemitérios e os serviços funerários, a iluminação e a limpeza pública, a coleta domiciliar e a destinação final do lixo são responsabilidades do município, no papel de organizador prestador de serviço direto. Ou por meio de concessão ou permissão. Essas atividades estão estabelecidas. Aonde é que essas atividades estão estabelecidas? Aonde é que quem é a lei que rege todo o funcionamento do município? Hein, gente? Qual é a alternativa? Qual é a resposta? Letra C. Letra C nela. É isso mesmo, gente, é isso mesmo. Apesar da gente ficar com medo, porque tem ali planejamento orgânico, primeiro planejamento orgânico não é lei. Né? Aí qual é? Regimento público, não existe regimento público. Né? Constituição orgânica também não existe. E lei orçamentária anual, ela é o projeto de lei com todos os objetivos, todos os projetos, todas as metas a serem alcançadas em 4 anos. Né? Então, os serviços, a organização desses serviços, que pode ser por permissão ou por concessão, pode ser por concessão, a questão do lixo em Arapiraca, por exemplo, é uma empresa terceirizada, né, o serviço de gari, o serviço de coleta, né, de lixo, lá em Arapiraca. Pode ser também aqui, pode ser implantado uma concessão, pode ser feita uma permissão, lógico. Tem um processo legislativo para autorizar ou não, né? A gente lembra, concessão, convênio, permissão, autorização, o prefeito pode tem essas possibilidades na gestão, na organização da gestão pública, mas tem que passar pelo aval, pelo crivo do Poder Legislativo, né? O Poder Legislativo tem que autorizar ou não essa concessão, esse convênio, né? Ainda até citou que no convênio, no convênio não, no consórcio público do lixo, né, do aterro sanitário lá de Craíbas, esse consórcio foi votado pela Câmara Municipal aqui, como foi votada por Arapiraca, como foi votada por Feira Grande, como por Giral, né, e todos os vereadores desse município autorizaram a participação do seu município nesse consórcio, né, que também entra também nessa mesma mescla, né, convênio, consórcio, permissão, concessão, tudo tem que ter autorização do legislativo. E a próxima, analise as seguintes atribuições. Promulgação da lei orgânica do seu município, votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos seus membros. Organização das funções legislativa e de fiscalização. Cooperação com as associações representativas do planejamento municipal. Nomeação de logradouros e elaboração de leis ordinárias. São consideradas responsabilidades da Câmara Municipal. O que são consideradas responsabilidades da Câmara Municipal? E aí, gente? Promulgação da lei orgânica do seu município. A Câmara vota em 2 turnos
intervalo de 10 dias, no mínimo, né? Mínimo de 10 dias, aprovadas por 2/3 de seus membros, né? E ela é aprovada e promulgada pela Câmara de Vereadores, né? O processo legislativo promulga. Então, um está certo, né? Aí um está certo, aí a gente elimina B, que 2 e 4, né? Organização das funções legislativa e de fiscalização. A Câmara que organiza as suas funções legislativas e de fiscalização. Com isso, a gente já tem a nossa resposta, né? A gente já tem a nossa resposta, que é a letra D, de dado. As 4 alternativas são verdadeiras. Cooperação com associações representativas do planejamento municipal, nomeação de logradores e elaboração de leis ordinárias, é a Câmara Municipal que faz essas 4 atribuições. Aí são da Câmara Municipal. Sim, gente. Pode ter até uma confusãozinha, mas cooperação com associações no planejamento municipal, a Câmara também participa do planejamento municipal, gente, e tem que ter essa interação. A nomeação de logradouros é por intermédio da Câmara que faz as leis, né? É até para a gente, alguém aqui no fundamental, no presencial, a gente tendo aula direito não, de história local, quando a gente relata que o deputado José Pereira Lúcio foi o deputado que propôs a emancipação. A lei que propôs a emancipação foi proposta por ele. E a gente olha e não tem uma homenagem a José Pereira Lúcio, apesar de ter tido essa importância na emancipação, que inclusive o nome dele parece como os lutadores pela emancipação do município, né? Aí é um toque até para os vereadores do município homenagear esse ilustre, né? Que foi José Pereira Lúcio, que deputado na época de 62, e foi o deputado que propôs a lei que tornou a nossa cidade emancipada. Questão 37. Aí, essa é triste, essa daí, ela é trash. Considerando que o prefeito e o vice-prefeito do município X vieram a óbito em um acidente de carro, como são estabelecidas suas sucessões de acordo com o entendimento do STF. A sucessão, no caso de vagância de cargo de prefeito e vice-prefeito, quem é que disciplina, quem é que organiza? Essa é fácil. Quem é que vai cair? Eu quero ver quem é que vai cair na casquinha de banana. Tem uma casquinha de banana bem sutil, em 2 alternativas. Outras tá na cara que não são. Mas me diga aí, qual é a resposta aí na 37? No caso de vagância, a gente já viu isso. Quem é que rege, no caso de vagância do cargo de prefeito e vice-prefeito? Quem é que determina, quem é que organiza? Letra... A 31 ainda não foi respondida. A 31 eu estou com dúvida, eu acho que a 31 eu esqueci alguma informação, Maria Clara. Aí eu vou dar uma pesquisada na próxima aula, na quarta-feira mesmo, na aula de História. Ou na quarta a gente tem aula de História, ou a gente tem aula de regime jurídico. Eu vou decidir. Mas a aula de História já está pronta, já. E foi a aula que eu dei no Fundamental, sexta-feira. Não vou mudar muita coisa, não. A história não muda, né? É a história do município. Mas aí, na aula de história, eu trago essa 31 antes de começar. Eu trago essa 31, porque eu estou achando que eu ali eu não vi nenhuma alternativa errada, na realidade. Eu acho que eu esqueci a letra E, que é a alternativa que seria a resposta. Mas eu vou pesquisar sobre ela. E aí, gente, quem é essa aí? Na 37, qual é?
Vou tirar as que não são. A letra B não é. A letra D também não é. E a letra E também não é. Está entre A e C. Está entre A e C. Todo mundo está na C. Ninguém caiu na casquinha de banana, tá vendo? Mas a casquinha de banana na letra A está quando ela fala de acordo com a Constituição Estadual. Né? A definição incube a lei orgânica do município em cumprimento ao princípio de separação de poderes e autonomia federativa. Exatamente, a letra C. Eu pensei que alguém ia cair, mas aqui é que não é a Constituição Estadual que define. Quem define é a lei orgânica. É a separação dos poderes, a autonomia. O Estado não pode interferir na legislação do município, como o município não pode interferir na legislação do Estado. 38. Tem mais umas 3 questões para a gente voltar ao conteúdo. Voltar ao conteúdo. Acho que dá para a gente terminar. Dá para a gente terminar. A 38. A organização do Estado assinala a opção correta. O município tem competência para legislar sobre loterias e jogos de bingo. Certo ou errado? Lembrando que ele quer a correta, né? A correta. Não vamos errado, né? Quem legisla sobre loterias é o governo federal. O governo federal que legisla sobre loterias. Os Estados-membros são subordinados à União, que em conjunto formam o Estado Federal. Há uma subordinação em si, há uma autonomia e uma harmonia. Os Estados federados são autônomos e harmônicos, como também os municípios, né? Então, essas duas já deixa a coisa para trás, estão erradas, né? Não existe essa subordinação, né? São autônomos, União, Estados e municípios, autônomos e harmônicos, né? O município deve se reger-se por lei orgânica própria, voltadas em 2 turnos com um interstício mínimo de 5 dias, certo ou errado? Olha, teve gente que botou certo, lembre, é 10 dias no mínimo. 10 dias no mínimo. Esses 5 dias aí acaba de tornar a questão errada. Esses 5 dias aqui foi que deixou a questão errada. Se fosse 10 dias, era certo. A letra D, vamos pular a letra D e vamos para a letra E. Analisar o que é que diz a letra E. Os estados, nos termos do artigo 22 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, têm competência para legislar sobre cobrança de multas pelo poder público provenientes de aparelhos eletrônicos. Não, isso não existe. Isso não existe. Essa partezinha aqui não existe. Ele bota uma coisa bem bonita, né? Bem bonita para que a gente caia. Compete aos municípios criar, organizar e suprimir distritos, observado a legislação estadual. A criação de distritos, a Câmara de Vereadores pode
ela pode criar distritos, mas desde que observe também a legislação estadual com relação a isso, né? Para a gente não cometer erros e gafes na hora de responder. A nossa respostazinha correta é que o município pode criar, organizar e suprimir distritos, desde que observe também a legislação estadual referente à criação de distritos, né? A gente lembra que a legislação estadual ela participa desse detalhe da criação, porque é uma função também do Estado, né? O Estado cria municípios, né? Então eles têm que organizar. E o município, ao criar um distrito, né? No caso, o distrito de Antunica, para ser criado, que hoje a gente só tem o distrito de Mata Limpa. O município tem que obedecer também à legislação estadual nessa questão. Tem uma série de exigências para ser cumpridas para poder ser votado o novo distrito, né? 39 é do concurso de Santa Bárbara, do Oeste. A lei orgânica pode ser alterada, a lei orgânica do município de Santa Bárbara pode ser alterada mediante emenda. Sobre o processo legislativo de emenda à lei orgânica do referido município. Assinala a alternativa incorreta. Incorreta. Ele quer saber a alternativa incorreta, que deixa a gente alerta, né? Primeira alternativa. A lei orgânica pode ser alterada mediante proposta de emenda apresentada pelo prefeito municipal. Verdade ou mentira? São três setores que podem pedir alteração à lei orgânica. A gente revisou, vamos revisar. Ela pode ser, a alteração pode ser pedida pelo prefeito municipal, por 1/3 dos vereadores, ou seja, um requerimento assinado por 4 vereadores, no nosso caso, pode ser pedida alteração municipal, alteração à lei orgânica, e pelo uma iniciativa popular, 5% do eleitorado local pode solicitar alteração à lei orgânica. A gente viu isso. São esses 3 setores que podem pedir alteração à lei orgânica. Nesse caso, a letra A está correta, né? Que o prefeito é parte desses 3, né? No caso, aqui no nosso município, a prefeita pode pedir alteração à lei orgânica, tranquilamente. A Câmara vai votar, né, vai taxar o processo legislativo e vai aceitar ou não aquela alteração. B. A proposta de emenda será votada em 2 turnos. A gente viu que o mesmo processo de emenda é o mesmo processo legislativo de criação da lei, né? Então, é 2 turnos, a gente viu isso. Será a emenda considerada aprovada quando obtiver 2/3 dos votos dos membros da Câmara. A gente também viu isso. A lei orgânica... Vamos pular a letra D, vamos analisar a letra E. A lei orgânica pode ser alterada mediante proposta de emenda apresentada por 1/3 dos vereadores. Eu acabei de falar sobre isso, né? Agora, o que é que diz a letra D? Uma vez aprovada, a emenda será promulgada pelo prefeito. Quem promulga a lei orgânica é a Câmara Municipal. É a Câmara Municipal que promulga a lei orgânica. Nossa resposta está na letra D, de dado. Mas a gente tem que entender isso. 3 setores são essenciais para pedir emenda na lei orgânica. O chefe do executivo, 1/3 da Câmara e a população. A população, respeitando aquela regra. 5% do eleitorado tem que ser de eleitores. Na hora de fazer a assinatura, de pegar a assinatura das pessoas, não basta só ser assinatura, tem que ser assinatura com o número do título,
número da sessão e zona eleitoral para poder ter validade. Nesse pedido de alteração à lei orgânica. Ao promulgar a lei orgânica, quem promulga é o chefe do Poder Legislativo. Nós tivemos uma questão onde foi dito que a lei orgânica de nosso município foi promulgada pelo vereador José Bezerra Leite, que é o Zé Carlos, irmão do Piró, que todo mundo conhece aqui na cidade, né? É, inclusive, professor e advogado, o Zé Carlos. E o Zé Carlos era o vereador na época. Quem promulgou a lei orgânica foi ele. Né? Então, fica claro isso. A gente não vai errar uma dessa mais. Sobre o que veza o artigo 29 da Constituição da República Federativa do Brasil. Análise afirmativa. O município rege-se-á por lei orgânica aprovada pelo menos por 2/3 dos vereadores da Câmara Municipal. Quando ele fala pelo menos 2/3, gente, que pode ser unanimidade. O mínimo é 2/3, né? A gente sabe que isso é verdade. Aí, se a 1 é verdadeira, a gente já elimina aqui a letra B, né? A letra B, a gente já elimina, que a letra B aqui fala que a 2 e a 3 apenas é a verdadeira, né? E a gente sabe que a 1 já é verdadeira. Na 2, a eleição do prefeito, vice-prefeito e dos vereadores para um mandato de 4 anos se dá pelo pleito indireto. Pleito indireto. O que é isso, gente? Ele está dizendo que a gente, cidadão, não tem direito a voto direto. Isso é verdade? Ainda mais a emenda constitucional de 83. Essa é uma mentira tão das grandes. A Constituição veio em 88. Essa daí quem cair numa dessa aí vai deixar o professor com uma dor no coração, que não dá para cair numa dessa, né, gente? Não dá. Não dá para cair numa dessa. 83, né? Eleição de prefeito, vice-prefeito, vereadores é voto direto. Secreto, sufrágio universal. Secreto, intransferível, individual. Cada um dá o seu. Então, isso não existe. Na 3, para a composição, na realidade, com a 2 sendo eliminada, né, a gente só pode... Ah, não, mas a gente tem a D, né, também. Pode ser apenas um, né? Pode ser apenas um, né? Vamos olhar a 3, né, se é verdadeira ou se é a letra D. Está entre essas duas, né? A também foi embora, né? Aí fica entre essas duas, C e D. A C diz que é 1 e 3, e a D diz que é 1 apenas, né? Vamos olhar a 3. Para a composição das câmaras municipais, em número de vereadores, será observado o limite de cadeiras proporcional ao número de distritos e regiões metropolitanas do respectivo município. É essa a observação, gente? Qual é a observação? Vamos aí, alguém abre o microfone e me diga aí qual é a observação para o número de cadeiras da Câmara de Vereadores. Depende de quê? Nando? Vamos aí, me ajuda aí, Luciene. Me diga aí, o número de cadeiras depende de quê? Se eu bem lembro, deixa eu lembrar um pouquinho assim, acho que eu lembro um pouquinho. Depende da quantidade de habitantes da cidade. Show de bola. Exatamente isso, Luciene, exatamente isso. Depende do número de habitantes. No mínimo 9 e podendo chegar no máximo a 55, salvo me engano, que é o número da cidade de São Paulo, que é o número maior de eleitores, de habitantes que temos, né, no país. É a região mais populosa do país. Então, nossa questão 40, estamos com a letra D. Nós temos
Volta aí a muita coisa. Para chegar à próxima questão, nós temos ainda 5 slides. Alguém falou? Alguém vai perguntar alguma coisa? Está com dúvida de alguma coisa? Pode perguntar, gente. Nós temos aqui alguns slides sobre responsabilidade do prefeito. Depois vem dos secretários municipais, a Advocacia Geral do município, a organização administrativa, que é enorme. Aí temos algumas questões. Vai ficar para vocês. Eu vou postar esse slide, eu vou transformar em PDF agora e vou postar no grupo para vocês. Tem como missão lerem, relerem, né, o que a gente estudou hoje, responder essas questões novamente, né? Eu vou tirar essas alterações todas, eu não vou salvar com essas alterações, para que vocês possam responder novamente as questões, né? E na próxima aula a gente continua aqui da responsabilidade do prefeito e eu vou adicionar mais questões, que aqui eu só coloquei uma só depois, né? Vou adicionar mais algumas questões para a gente sempre estar fazendo esse nosso bate-papo dessa forma, respondendo questões ao mesmo tempo, né? Lembrando, amanhã aula de português, não teremos aula à tarde, amanhã à tarde. Na quarta-feira a gente retorna com aula de matemática e aula de história, né? E na quinta-feira a gente tem aula de regime jurídico e aula de matemática, né? Então não se preocupe que quem perder alguma dessas aulas, a gente vai mandar para vocês, né, novamente por e-mail. E eu vou ver se eu sento com o Jairo. O Jairo ainda está aí presente, Jairo? Para ver se eu sento com o Jairo para saber como é que a gente pode fazer essa transmissão pelo YouTube e ficar lá fechado o grupo, né? O acesso limitado. E também essa questão do compartilhamento, ver se a gente consegue destravar esse compartilhamento do Drive, né? Porque eu não consigo compartilhar o Drive, porque diz que o conteúdo é impróprio. O Google está nos censurando. Eu fiquei me perguntando se a lei da censura tinha sido passada, porque não é possível. Como é que eu não acredito que eles tenham assistido essas aulas, para eles estarem nos censurando. Mas, diante o fato da censura, eu não sei, mas eles dizem conteúdo impróprio. Você não pode compartilhar o link. Ó. Mas deixa para lá. Viu, gente? Nesse caso nosso aqui, eu já vou providenciar agora, vou transmitir para vocês o arquivo em PDF. Né? Não vou salvar essas alterações que a gente fez para encaminhar para vocês sem as respostas, né? Sem as respostas, para que vocês possam responder novamente as questões, né? Na próxima aula também eu trago também a questão da questão 31, a questão 31 que ficou em aberto. Eu trago a questão 31 solucionada, né? Se eu esqueci alguma coisa, o que foi que aconteceu, que ali as 4 alternativas estavam corretas, eu acho que eu esqueci a letra E na hora de transcrever. Viu, gente? Uma boa noite. Amanhã a frequência já fechei. Amanhã a gente continua com português. Lembrando que esse domingo é o nosso simulado. Que a gente vai atrapalhar muita gente que gostaria de passar a noite toda lá no Pablo e Giraldo Pociano, né?
Mas, inclusive a gente aqui mesmo. E o pessoal aqui da equipe até está reclamando. Mas já está marcado e a gente não mandou o Pablo ser marcado agora para concorrer com o nosso simulado. Nosso simulado é em primeiro lugar, lógico, né? Não é sofrência, não. Tchau, tchau, gente, e até a próxima.